Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha e hoje nós vamos continuar, os nossos debates, os nossos questionamentos aí dentro do universo de marca ainda, tudo bem? Eu uso óculos, eu preciso de óculos, estou inclusive com ele aqui nas minhas mãos, só que quando eu coloco ele aqui, ele reflete o LED que está aqui embaixo, eu termino não vendo nada e vocês também não vendo nada, certo? Então eu vou ficar assim, o que eu consegui ler, se eu ler errado aqui, alguma coisa, depois eu tento corrigir para vocês, tudo bem? Então a proposta é aquela ainda desses diálogos, desses debates aqui, tá? Estou gostando da interação que está acontecendo fora, desses debates que estão ocorrendo fora também aqui dessa telinha sobre o conteúdo e a gente vai continuar. Então vocês vão perceber que no slide de vocês aí, o primeiro tópico traz essa ideia do marketing de conteúdo, tá? Então ali na lateral tem persona e também tinha um inbound marketing, tá? Então, assim, como são conteúdos um pouco mais extensos, hoje a gente vai começar pelo marketing de conteúdo e no próximo vídeo a gente trabalha essas duas outras opções. Beleza? Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e vamos começar, vamos falar um pouquinho mais sobre marketing de conteúdo, certo? Então a gente já tinha falado, a gente já tinha comentado um pouquinho lá no primeiro vídeo, dentre os pontos que a gente tinha levantado, eu tinha falado que uma das grandes diferenças que nós temos hoje, né, dos conteúdos que eram produzidos anteriormente, é que hoje os conteúdos eles são muito mais baseados nessa parte da relevância do que da própria promessa, que era um ponto que a publicidade tradicional e o marketing tradicional ele vinha se segurando há muito tempo, tá? Então, o marketing de conteúdo, pessoal, ele trabalha diretamente com os questionamentos que ele traz para a gente e as táticas de produção, elas são desenvolvidas e voltadas para essa produção desse conteúdo relevante, tá? Para essa preocupação com esse conteúdo que seja importante para aquele que recebe. E aí, dentre essas estratégias, o grande objetivo é fazer com que os nossos consumidores eles consigam finalizar ali, terminar em compra, terminar em aquisição de produto, etc. Isso é um ponto importante que a gente tem para a gente não achar nos dias de hoje que todas as ações que nós desenvolvemos dentro do ambiente digital, elas têm esse objetivo de ser concluída ou finalizada numa compra. Então, isso é um mito, tá? Que a gente traz ainda do marketing tradicional com essa ideia de que as ações só se justificam se tiver um retorno imediato, certo? Então, muitos das estruturas e dos planejamentos que são desenvolvidos, eles não visam uma troca do produto de forma imediata. E a gente vai passar por diversos outros exemplos aí ao longo desses vídeos, certo? Então a gente tem aquisição de produtos, aquisição de novos consumidores, a gente tem aquisição, ganho de reputação, tá? Para a gente não ficar muito focado nessa ideia de que todas as ações elas precisam terminar nessa aquisição na compra final do produto, tudo bem? Então como vocês estão percebendo, como está aí no slide, o marketing de produto tem esse de conteúdo, é uma técnica que visa e cria distribuir conteúdo de valor relevante e consistente, né, para atrair e engajar um público aí diferenciado. Então, voltado ainda para aquela proposta e o conteúdo que é tão importante para o teu público que ele exerce essa função aí dessa atração, tá? Então, seguindo aí para o outro slide, tem eu que sou de publicidade, quando eu comecei a me inserir, conhecer um pouco mais desse conteúdo sobre das estratégias de marketing de conteúdo, eu me deparei com alguns relatos dos autores que um deles me dizia exatamente isso. Me chame de qualquer coisa, menos de publicidade. Então, o marketing de conteúdo é uma ferramenta que tenta se distanciar e muito das estratégias da publicidade, tá? Principalmente porque ele se coloca, ele se posiciona como algo, como vocês estão vendo, mais efetivo, mais eficiente, né, e menos dissimulado. E ele faz questão de dizer exatamente isso. Ele diz assim, olha, nosso marketing ele não é uma ferramenta, uma extensão da publicidade, tá? E nem queria comparar a gente com isso, porque o marketing, a publicidade tradicional ainda trabalha muito em cima das promessas e é o que é que ele está colocando aí, posicionando como essas estratégias que trazem essa pegada mais dissimulada da coisa, tá? Então, o marketing de conteúdo é algo muito mais direto, é algo muito mais focado e que conversa diretamente com os seus consumidores. Então, um ponto importante também é que a gente fala hoje de marketing de conteúdo como uma grande novidade que foi ampliada pelas mídias digitais, mas o marketing de conteúdo ele é baseado lá nas estratégias que vêm do marketing de permissão, né? Desde 1999, que recebe essa definição, essa denominação, porque é uma estratégia, uma ferramenta, é um tipo de conteúdo em que o consumidor ele permite ser acessado. Então, é um tipo de conteúdo onde o consumidor ele requisita receber aquele tipo de informação. Então, quando ele diz para diferenciar publicidade de marketing de conteúdo, né, é porque a publicidade, ainda de uns moldes tradicionais, ela trabalha muito com essa proposta dessa comunicação que é construída baseada na interrupção.
Então, é um conteúdo que é desenvolvido para os consumidores, mas que sempre atravessa aquilo que os consumidores estão fazendo lá de interessante, né? É o famoso break comercial, sempre com essa ideia de querer atravessar ali na rotina e no cotidiano. Eu tenho uma filha que já quando tinha 2 anos ela me questionava muito com isso, sempre que eu ia colocar YouTube, alguma coisa para ela assistir, então um anúncio aparece ali no meio, né, quebrando aquela experiência que as pessoas estão vivendo, que é uma prática antiga da publicidade, mas que ainda assim ela passa a ser resgatada pelas ações atuais de uma forma, não, até um pouco errônea, não? E essa ideia, essa estrutura de que você tem que interromper a programação que o consumidor está fazendo ali para ter que passar a tua comunicação, o teu conteúdo, né, de uma forma forçada, empurrando de todo jeito, é que se distancia totalmente das propostas do marketing de conteúdo, certo? Então, é um marketing que não tem essa proposta de ser dissimulado, que não tem uma proposta de promessa, mas que é aquela ideia que a gente comentou lá no primeiro vídeo, de pegar na mão desse consumidor por dentro dessa jornada e apresentando seus diferenciais, beleza? Então, um dos livros que eu tiro como base é o livro aí do Marketing de Conteúdo, A Moeda do Século XXI. É importante, é até interessante a gente perceber que vocês vão ver que é um termo já comum, essa lógica, né, dessa moeda, dessa economia, né? E a gente vai perceber que essas economias elas são consumidas hoje de uma forma diferente. Então a gente tem uma economia da reputação, uma economia da confiança, né? Uma economia das trocas simbólicas. Então as coisas elas estão modificando para reforçar ainda mais aquele ponto de que nem sempre as suas estratégias elas precisam ser finalizadas em uma compra ou aquisição daquele produto, certo? E aí, dando continuidade aos nossos slides, aí ele traz um exemplo bem interessante, fazendo a comparação do marketing de conteúdo e da própria publicidade tradicional, comparando como se fosse um carro de som, né? Então, e aí ele faz até esse questionamento, o que é que seria mais lógico? Você sair por aí dizendo para todo mundo, compre do meu produto, que eu tenho um produto melhor, ainda baseado nessas promessas, ou você sentar com pessoas realmente interessadas naquilo que tu tem a oferecer e explicar o porquê que o teu produto ele é melhor em relação à concorrência, tá? Então, a gente se afasta dessa publicidade que grita aos quatro ventos que é a boa, que faz tudo, que é o primeiro lugar, que é independente, etc. E trabalha com a produção de um conteúdo que visa sentar com pessoas interessadas naquilo que tu tem a apresentar, para facilitar aí todas essas trocas e essas aquisições que a gente desenvolve lá no planejamento ainda, certo? Tudo bem? Isso vai ficar bem mais claro para vocês quando a gente for falar um pouco da própria persona, um pouco no outro vídeo, e também da parte do embalde, né? Que quando a gente fala dessa produção desse conteúdo relevante, muitas vezes a gente está trabalhando com aquela regrinha que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Do 80-20. Onde 80% do conteúdo que a gente produz, ele deve ser um conteúdo que sirva, que seja útil para aquelas pessoas que consomem a tua marca, e apenas 20% desse conteúdo, ele deve trabalhar diretamente aquilo que tu tem para vender. Então, esse slide ele retrata bem isso para que a gente não confunda essa produção desse conteúdo como se fosse um conteúdo gratuito e aleatório, né? Existe uma regrinha dentro do universo digital que a gente costuma falar que o conteúdo é rei. O que é que quer dizer essa expressão conteúdo é rei? O conteúdo é rei porque o conteúdo é o elemento mais importante dentro da tua produção, principalmente quando a gente fala daquela produção, daquele conteúdo baseado no universo particular, no universo individual, no universo próprio, né? Que não se apropria ou que não tenta se parecer com todos os outros que já existem no mercado, né? Lembra que a gente comentou da questão de não tem personalidade, tem personalidade. Então a gente está falando de um conteúdo autêntico, de um conteúdo próprio e que traz em si todo esse potencial de ser aí tido como rei dentro da tua comunicação, ou seja, o mais importante da tua comunicação, tá? Então, quando a gente vem falar aí, pegar como esse exemplo aí, se o conteúdo é rei, na conversão é a rainha, ele quer falar pra gente que as nossas ações elas não podem ser desenvolvidas de forma aleatória. Então, não é porque eu estou desenvolvendo um conteúdo que não trate diretamente do meu produto, que esse conteúdo ele não precisa ter relação ou não precisa ter a obrigação da conversão. E aí a conversão, como a gente já havia falado, não precisa necessariamente ser uma troca simbólica em relação direta àquilo que tu tem a oferecer. Essa conversão ela pode ser adquirida de diferentes formas. Então, não são ações desinteressadas, né? Eu lembro que eu dei um exemplo desse na sala de aula, que eu tratava do Nubank. O Nubank tinha feito uma ação ensinando as pessoas a organizar uma marmita, a economizar na marmita, e dizendo para as pessoas que deixassem de consumir fora de casa, porque gastava muito dinheiro com esse almoço
fora, né? E aí a gente pode até no primeiro momento achar que isso é uma produção de um conteúdo desinteressado, quando na verdade a gente sabe que isso é uma camada a mais que o Nubank está tratando para depois apresentar para a gente que ele também tem um serviço que é o de serviço de poupança. Então, assim, não são conteúdos produzidos de forma aleatória, né? Então, todos esses conteúdos eles são amarrados no final das contas. Então, essa produção desse conteúdo que é rei, que é o principal dentro da tua estratégia, ele não pode deixar de pensar também nessa parte da conversão, certo? E aí, passando por esses princípios fundamentais de marketing de conteúdo, o que é que nós temos, o que é que a gente tem aqui para debater, para a gente conversar um pouco? O primeiro é que a tua marca, como a gente já tinha falado com essa questão da relevância, ela precisa ser entendida pelo consumidor como uma fonte de conhecimento, né? Como uma estrutura importante onde o consumidor ele pode sempre recorrer para tentar tirar suas dúvidas, né? A gente vinha falando aqui, esse vídeo está sendo gravado nesse momento um pouco delicado da gente, de pandemia e etc. E aí a gente tem essa preocupação, o que é que a gente pode ver? Que as marcas que conseguiram trabalhar muito bem esse seu universo são marcas que têm uma maior intimidade com seus consumidores, né? São marcas onde os consumidores eles são muito mais fiéis a elas. Por quê? Porque elas não se apresentaram para eles apenas visando lucro, aquele retorno imediato, mas estavam com seus consumidores ao longo de toda essa caminhada, né? Então, é importante que sua marca ela se posicione como algo útil, e aí eu vou repetir isso. Um exemplo simples, a gente tem, por exemplo, o caso da Hellmann's, né, da maionese lá, onde ela vende o produto, ela vende todas as suas linhas, mas ela tem um segmento específico com vários tipos de receitas diferentes. Claro que todas as receitas acompanham o seu produto, mas é uma forma que ela tem de ajudar, de auxiliar as pessoas ali com receitas rápidas, receitas mais simples, é uma forma que ela tem de estar ao lado das pessoas no momento que elas desejam, que elas necessitam. Beleza? Tudo bem até aqui? O segundo ponto, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui, é que a gente precisa conhecer muito bem, né, quais são as zonas de acesso que os teus consumidores eles se utilizam para consumir o teu conteúdo. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que quando o teu consumidor ele abre a porta dessas mídias digitais, quando ele acessa o YouTube, quando ele acessa o Facebook, quando ele acessa o Instagram, né, o que é que ele está em busca, que tipo de conteúdo ele deseja conhecer naquele momento. Então a gente precisa entender, a gente precisa mapear essas zonas de acesso. A gente precisa conhecer os nossos consumidores em profundidade, que é isso que nós vamos ver também, né, no próximo vídeo, para que a gente consiga entregar a ele exatamente o que ele deseja naquele momento. Então, tem um exemplo bem interessante, acho que eu não coloquei aqui, mas eu acho que era da Magazine Luiza, se eu não me engano, que tinha feito uma ação. A gente não tem mania de deixar em favorito alguns dos produtos, não é isso? A gente bota lá em favorito, né? Então, sem que os consumidores eles tivessem finalizado a compra, a Magazine Luiza ela entregou vários desses produtos para os seus consumidores antes mesmo de eles pagarem. Então, assim, para mostrar se eu conheço tanto o que é que tu quer nesse momento, eu conheço tanto os meus consumidores que eu consigo até adivinhar o que é que eles desejariam naquele momento. Claro que é baseado na própria usabilidade, né? Quando a gente navega pela internet, a gente deixa rastros. Então, é uma forma de mostrar que eles conseguem fazer muito bem esse mapeamento. Então, o que eu digo para vocês é isso. Tenta identificar, né, que tipo de jornada o teu consumidor ele faz até chegar ao teu produto. Porque é tão importante como conhecer quais são as portas ou as zonas que eles se utilizam para consumir a tua informação, é também conhecer que tipo de produto não se encaixaria nesse momento. Então, assim, dificilmente um consumidor que estivesse ali procurando um transformador, por exemplo, para poste, ele iria abrir a porta do Instagram para procurar esse tipo de informação. Então, essa ideia, esse entendimento ele é importante para que a gente não venha a produzir todo um tipo de uma estrutura, né? Desenvolver toda uma estrutura dentro do Instagram para venda, por exemplo, de transformador, quando na verdade o teu consumidor ele não está ali com aquela intenção, com aquele intuito. Então, tão importante, da mesma forma que lá no primeiro momento de se posicionar de forma relevante, é entender quais são as portas, quais são as zonas de acesso que os teus consumidores se utilizam para consumir a tua informação. Certo? Vamos lá para o terceiro ponto. O terceiro ponto é um ponto até um pouco cruel para quem não está dentro dessa, tão familiarizado com essa parte do marketing de conteúdo, que ele vai dizer exatamente o seguinte: com esse papel de se tornar útil, ele vem dizer que os consumidores eles não estão nem aí para a nossa marca, que na verdade o que eles querem no final das contas é ter as suas necessidades atendidas. Então,
O cara não está muito interessado na academia, ele quer o benefício da academia, de um corpo saudável, de um corpo em forma, né? O restaurante é interessante, tudo bem, McDonald's é massa, mas ele está ali muito mais neste quesito que eles colocam aí, tá? Maslow ia desmentir algumas coisas, mas neste ponto que eles colocam é essa ideia de que se posicionar sempre de uma forma útil, pensar sempre na utilidade da tua situação ou do teu produto nesses pontos, tá? Então, lembrando sempre que os consumidores, sempre que se posicionam nesse ato de consumo, eles estão em busca daquilo que você tem a oferecer no final das contas, certo? O quarto ponto aí, ele trabalha, que é um ponto muito importante. Para mim, tão importante quanto identificar quais são as zonas de acesso que o teu consumidor se utiliza para consumir conteúdo, é identificar quais são os estágios de consideração que ele se encontra no momento em que está recebendo a tua informação, certo? Presta atenção nesse ponto aí, que é um ponto muito importante, tá? Quando a gente fala de estágios de consideração, a gente sai daquela lógica antiga da publicidade e do marketing, do imperativo do consumo, certo? A gente sai daquela ideia de que os nossos consumidores eles desejam consumir a todo momento. Isso não existe, certo? Isso nunca existiu, tudo bem? O que é que acontece? Eu vou mudar só o nome aqui dos clientes e dos produtos, mas, por exemplo, eu tinha um cliente que ele queria que a gente divulgasse informação, por exemplo, de feijoada de 6 horas da manhã, com a justificativa de que a gente precisava atingir os consumidores naquele momento, que eles se lembrariam quando fosse na hora do almoço, né? Isso não acontece, tá? Porque o estágio de consideração daquele consumidor naquele momento é totalmente diferente. E até porque hoje nós somos bombardeados com uma quantidade tão grande de informação que daqui que chegasse lá na hora do almoço ele já teria sido impactado por diferentes tipos de produtos, certo? Quando a gente fala de estágios de consideração, vocês estão vendo aí no slide, a gente passa por essas etapas obrigatoriamente, certo? Então, no primeiro momento, a gente está trazendo essa ideia do estágio de consciência. Do estágio de consciência é um momento onde teu consumidor ele nunca ouviu falar do teu produto. Então, você pode ser um produto aí com não sei quantos anos de vida aí, mas sempre vai existir alguém que nunca ouviu falar do seu produto, até porque existem pessoas nascendo a todo momento. Nesse primeiro estágio de consciência é onde a gente precisa trabalhar o nosso conceito. É onde a gente precisa trabalhar todo o universo de marca que foi desenvolvido. A gente precisa apresentar o nosso posicionamento, a gente precisa mostrar quem nós somos, que tipo de atitude a gente tem, né? Quais as nossas individualidades. É o momento onde a marca ela se apresenta. Geralmente, esse é o momento onde a publicidade ela mais atua, desenvolvimento das campanhas. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa atingir esse estágio de consciência desses consumidores, certo? Num segundo momento, depois que ele ouve falar da tua marca, a gente chega no segundo estágio de consciência, que é o estágio de consideração. Então, assim, a gente vê muito isso em psicologia do consumidor, que é exatamente aquele momento onde, por exemplo, estou com vontade de comer alguma pizza. Então, no momento em que eu começo a elencar na minha cabeça quais são as... Caramba, eu queria comer uma pizza. Quais são as minhas opções? Pô, eu tenho Pizza Hut, eu tenho Pizza do Paulista, eu tenho a Mister Pizza. Então, esse momento que eu começo a elencar as opções na minha cabeça é o momento de estágio de consideração. Então, nesse momento, eu preciso trabalhar os meus diferenciais em relação à concorrência. Eu preciso deixar claro para o meu consumidor por que é que ele deve escolher o meu produto e não os outros produtos, né? No primeiro, eu apresento o meu produto a partir desse estágio de consciência. Depois, eu apresento os meus diferenciais em relação ao estágio de consideração. Então, por que é importante entender isso? Porque se o teu consumidor ele não está no estágio correto, ele não vai adquirir o teu produto. Se o cara não quiser comer naquele momento, ele não vai comer. Então, não adianta insistir. A gente precisa entender em que aspecto, em que estágio ele se encontra nessa jornada para que a gente possa entregar, abrir essa porta e entregar exatamente o que ele deseja. O terceiro estágio ele está colocando aí como estágio da compra, né? Então é um percurso praticamente natural. Então o teu consumidor ele ouve falar do teu produto, depois ele passa a considerar o seu produto em relação às outras opções e aí ele se decide pela efetuação e pela compra. Então, nesse momento que a gente está ali produzindo conteúdo, a gente precisa facilitar, a gente deve facilitar ao máximo essa aquisição por parte dos consumidores de uma forma natural. Essa é uma forma mais tranquila, né? Tu já ganhou o teu consumidor lá apresentando quem é a tua marca, o teu conceito, tu já mostrou o teu diferencial em relação à concorrência, tu já ganhou ele também nesse sentido e aí ele já está praticamente resolvido ali pela efetivação da compra. O quarto ponto que ele acontece, que ele coloca ali, é o estágio de retenção. Então, retenção é sempre a gente ter esse cuidado, porque esse cara não pode consumir só uma vez, né?
Lembra que a gente falou dessa questão dessa construção desse universo de marca? Então, quanto mais rico for o teu universo de marca, mais esse consumidor ele vai querer fazer parte, ele vai querer estar dentro. É exatamente isso. É um universo tão rico que ele consegue reter aquele consumidor dentro das suas estruturas, dentro da sua lógica, né, por muito mais tempo. É praticamente o pós-venda também, tá? É o cuidado com o pós-venda. Pô, eu quero que esse cara volte a consumir aqui comigo. Que tipo de conteúdo eu também posso fazer para isso? E aí, no último estágio, a gente temos aí o estágio de advocacia, né? É aquela ideia de você conseguir desenvolver uma jornada tão interessante para o teu consumidor. Esse fato de ele pegar na tua mão e caminhar contigo aí durante todo esse tempo, durante todas essas zonas de consideração, que o cara passa a ser advogado da tua marca. É muito comum a gente ver isso entre pessoas que são fãs de marcas diferentes, né? Do Android e da Apple, por exemplo, da Samsung e da Apple, né? Então as pessoas, ninguém pode falar, o cara que é fã da Samsung não deixa ninguém falar da Samsung e da Apple não deixa ninguém falar da Apple. Então é um tipo de relação, é um tipo de intimidade criada de uma forma tão profunda que as pessoas elas passam a defender a tua marca, beleza? Então assim, é importante entender que a tua marca ela precisa se posicionar de forma relevante. É importante entender ou fazer um mapeamento de quais são as zonas de acesso, quais são os pontos que os seus consumidores se utilizam para consumir a tua informação. É importante deixar ou facilitar essa compra. É importante trabalhar o pós-venda, né? E se tudo isso for feito de uma forma aí organizada, como se espera, esses consumidores eles passarão a ser consumidores fiéis, advogando em favor da tua marca. E para a gente finalizar aí essa proposta de hoje, essa introdução sobre conteúdo de marca, sobre marketing de conteúdo, agora que a gente falou quais são os princípios de marketing de conteúdo, eu queria dizer também o que é que não é marketing de conteúdo. Então, o marketing de conteúdo ele não se restringe ao online, tá? Então, assim, todas essas etapas que nós estamos falando aqui, ela não se restringe só a essas zonas que a gente está apresentando, não. Dá para trabalhar muito bem todos esses pontos que a gente tinha levantado de um marketing, de uma produção de conteúdo que vai tanto para o on quanto para o off, né? Não é algo restrito ao digital, tá? Então não é sobre produção de um material aleatório, é lá aquela ideia que a gente havia falado lá do se o conteúdo é rei, a conversão é a rainha, né? Então assim, não é uma produção de conteúdo desinteressado. Dentro dessa jornada que a gente falou aí, desses 5 pontos, todos esses conteúdos eles precisam encaixar, eles precisam fazer parte, contar uma única história, fazer parte de um único universo. E aí eu volto a dizer, a gente tem que trabalhar esse conteúdo que tem esse papel de atrair esse público a partir de uma informação relevante, mas pautada naquela lógica do 80 por 20. Né? Cada uma dessas ações, eu preciso trabalhar a parte conceitual, então 80% de conteúdo de uma forma útil, aí 20% falando da tua marca. Eu preciso trabalhar essa parte dos meus diferenciais em relação à concorrência. Então, é se posicionar, é ter o cuidado de trabalhar em cada uma dessas etapas, apresentando aquilo que é importante para ele, certo? Construindo essa relação, construindo essa afinidade, tudo bem? E aí por hoje é só, tá? Foi até rápido, né? Aí eu acho que o primeiro vídeo tem 40 minutos, eu acho que esse segundo tem quase 29 e esse deve terminar um pouquinho antes. Estou testando também alguns formatos, tá? Pra gente ver o que é que fica melhor, o que é que flui melhor aqui dentro dessas produções. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a persona e o inbound marketing, certo? E aí a gente agora viu que tipo de conteúdo deve ser desenvolvido, né? O que é que deve ser feito, as jornadas que devem ser pensadas, e aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar a persona, que é um conhecimento aprofundado sobre esse consumidor, onde a gente sai daquela ideia, daqueles dados demográficos, onde a gente deixa de dividir ou segmentar o nosso público, baseado em faixa etária, em idade, escolaridade, etc. E a gente vai para um entendimento mais aprofundado desses consumidores, principalmente focando nas suas dores, tá? Vocês vão ver lá na frente que a gente começa a pensar muito melhor nessa produção de conteúdo quando a gente foca nas dores dos nossos clientes, dos nossos consumidores, beleza? Então por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!